Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro cabuloso maior de Minas. E você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e comente. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a desenvolver. Bora lá! Você comentasse, né, esse momento do Cruzeiro, um período sem jogos por conta da eliminação no Campeonato Mineiro. Como é que vocês pretendem aproveitar, né, esse período com o Jardim, mais de 30 dias sem jogar? Como é que passa na cabeça do jogador no momento de inatividade apenas com treinos? Olha, sem dúvidas é algo que a gente não estava esperando e que a gente não desejava, né? Porque a gente queria estar nessa final, a gente queria disputar a final do Campeonato Mineiro, a gente queria ser campeão e infelizmente a gente não vai estar lá, infelizmente não vai ser possível. Então a gente vai ter um longo período aí que não estava nos nossos planos e, cara, acho que a gente não tem outra forma a não ser tirar algo positivo disso, que é aproveitar para cada vez mais se entrosar com o Jardim, dele conhecer mais ainda nosso grupo, cada jogador individualmente. Então eu acredito que por esse lado vai ser para ele vai ser uma coisa positiva, né? Por mais que a gente, como eu falei, não queria estar todo esse tempo sem jogar, mas já que a gente vai ter que ficar por culpa nossa, então que a gente possa tirar proveito disso de coisas positivas. Matheus, a respeito do Matheus Pereira, né, voltar nesse assunto, você falou que teve ciência só a respeito da proposta do Zenit. Mas quando teve todo esse imbróglio, vai, não treina, não vai para jogo, como que isso impactou no elenco? O elenco absorveu isso de alguma forma ou todo mundo seguiu trabalhando da mesma forma? Como que foi isso para vocês? Cara, isso para nós do futebol, nós atletas, é uma coisa que acontece em todos os clubes, né? Se você for no Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo, pode perguntar lá na direção que tem gente querendo tirar os grandes jogadores de lá, né? Então, quando aconteceu isso do Zenit, que o Pereira acho que foi fazer os exames, né? Ele não treinou com a gente. Para nós é uma coisa que acontece quando um jogador tá para sair e não deu, ele não foi vendido, né? Então, o que eu sei é que ele é jogador nosso, nosso companheiro, tá treinando com a gente e a gente espera que ele continue aqui, porque a gente sabe da qualidade dele, conhece a pessoa dele, que ele possa continuar nos ajudando muito. Matheus, sobre até a sua liderança, né, no grupo do Cruzeiro, como que você vê essa intertemporada, né, mais uma pré-temporada aí, esse tempo de trabalho e a conversa do Pedro com vocês? Como que foi? O que foi mais assim um assunto que ele bateu nessa tecla e que vocês também receberam para tentar mudar a situação? Cara, como eu falei, né? Não era o período que a gente desejava de estar só em treinamento, a gente queria estar disputando a final, a gente queria ser campeão, ver o Cruzeiro ser campeão novamente. E o que a gente tem que fazer agora é trabalhar. Como eu falei, é dar a volta por cima, é fazer uma boa, como você falou, uma outra pré-temporada, né? É agora com o Jardim, ele vai ter oportunidade de colocar as ideias dele, que ele vai ter tempo para trabalhar, recuperar. E sobre a conversa do Pedrinho, realmente foi em tom de cobrança, sim, e tem total razão. Concordo com ele, não vou dizer o que ele falou lá na sala, mas a maioria, acredito que todos concordaram com ele, porque nós jogadores a gente sabe que a realidade é que a gente está devendo sim dentro de campo. E os únicos capazes, os únicos que podem mudar essa curva são nós mesmos. E que o nosso torcedor possa ter a consciência que a gente está trabalhando cada vez mais para começar o brasileiro de uma forma diferente, porque eles podem ter a certeza que mais do que eles a gente quer dar uma resposta, porque o Cruzeiro não é acostumado a isso, esse grupo que está aqui não é acostumado a isso, então a gente vai dar a volta por cima sem sombra de dúvidas. Matheus, os jogadores, o elenco como um todo, têm sido muito criticados, não só pela eliminação na semifinal do Mineiro, mas pela campanha em todo o torneio, teve protestos, etc. Como que o grupo tem gerido esses protestos? Como que você vê isso? Tendo em vista que o Cruzeiro tem um campeonato brasileiro pela frente, com equipes do nível técnico mais alto, maior investimento, ou seja, uma dificuldade maior, um torneio mais difícil. Olha, como eu falei, a gente tem a ciência, né? Que a gente não fez um bom campeonato mineiro, até na primeira fase também, a gente tem a consciência disso. A gente não é besta, não tem só criança aqui, menino que subiu da base, já tem jogadores experientes que encaram a realidade com verdades, com fatos, coisas que a gente não pode fugir. Então, como eu sempre falo, a gente tem que dar a cara a tapa sim. A gente tem que se cobrar, porque, como você falou, investimento que tem outros clubes, mas nos últimos 8 meses não teve mais investimento que o Cruzeiro, acho que só o Botafogo, se não erro, teve mais investimento. Então a gente está com todas as armas e a gente tem que melhorar dentro de campo, a gente tem que voltar a vencer, a gente tem que voltar a dar alegria para nós, para o nosso torcedor, para nossa direção
E a gente vai trabalhar muito para isso. A gente vai ter esses 35 aí, 38 dias para se preparar bastante e começar o Brasileiro de uma forma diferente. Matheus, até nessa linha também dos protestos, né? Essa semana teve um que passou um pouco do ponto com o William, o Matheus e o Marlon. Queria saber se você chegou a conversar com eles, né? Se é que você viu a situação também, como que eles receberam essa situação, porque realmente é muito chato e passou do ponto, né? Ah, cara, acredito que sim, né? Acredito não, tenho certeza, porque quando parte para um ponto assim como esse já vai além, né, do futebol. Acredito que torcedor, quem quiser vaiar, ou tem o estádio, tem o nosso treinamento aqui às vezes aberto, mas acho que quando já parte para um ponto de violência não fica legal, né, para ninguém, porque isso a gente não deseja para ninguém. Hoje esse episódio foi com o William, com o Marlon, com o Pereira, amanhã pode ser comigo, com qualquer outro, isso é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, nenhum jogador de outro clube, nada. E a gente falou sim, né, porque é um negócio porque querendo um pouco incomoda, você vê aquilo ali, você vai desacreditar ou vai acreditar, não vai saber fora as ameaças, né, que alguns deles receberam, mas a gente ia se unir cada vez mais, já passou, acho que o Pedrinho falou pra gente ali aquele dia que tomou as providências, acionou a polícia, algo do tipo, e então a gente tá cada vez mais unido, aproveitar para trabalhar, e tenho certeza que esses mesmos jogadores que hoje estão sendo criticados, amanhã vão dar a volta por cima e vão mostrar que eles têm valor e merecem estar aqui no Cruzeiro. Mais duas aqui, mais duas. Você falou que o Cruzeiro está em dia, né, etc. É um elenco composto por bons nomes. Na sua opinião, o que falta para o time engrenar e fazer uma boa campanha no resto da temporada? Olha, acho que o principal, né, no futebol são as vitórias, é voltar a vencer, porque a vitória te dá confiança, te dá entusiasmo. E esse ano, óbvio, né, a gente teve vitórias, mas não foi como a gente queria, assim, não foi como esperado. A gente quer sequência de vitórias, a gente quer títulos. Então a gente sabe que para isso a gente tem que trabalhar duro. E não que a gente não esteja trabalhando, né? Mas quando acontece uma eliminação, então muita coisa começa a ser observada, ser revista. E a gente agora não tem outra saída, se não é nesses 35, 40 dias aí com o Jardim que a gente vai ter com ele, de trabalhar ao máximo, pegar o máximo das ideias dele, fazer as coisas que ele vai nos pedir, para começar o Brasileiro de uma forma diferente. Matheus, vocês vão ter agora um período muito longo de tempo para treinar, como você falou, e eu queria saber o que no trabalho do Jardim, nesses dias que você já viu, faz vocês acreditarem que nessa volta vocês podem ter essa virada de chave. Cara, o que faz a gente acreditar é a nossa direção capacitada, o nosso grupo, o nosso treinador, olhar a carreira dele, por onde ele passou, os títulos que ele ganhou, os jogadores que estão aqui, os títulos que ganharam. Então, são muitas razões que nos fazem acreditar. Não é só por nome, porque tá na euforia, não, nada disso. Porque a gente sabe que a gente tem um grupo capacitado sim para ser campeão, para levar o Cruzeiro para as finais, para grandes títulos. E é isso que a gente vai buscar sempre. É a novela Matheus Pereira, tem mais um capítulo aí, você torcedor celeste, mas daqui a pouco nós vamos mostrar junto com o Vitor Moreira, ele já está aí, direto da toca com a gente, agora envolve o Flamengo e o Cruzeiro e nós vamos contar essa história com o Vitor Moreira. Vitinho tá aí? Vamos colocar o Vitor Moreira aqui na tela, que vai trazer mais um capítulo, acompanhou os treinos do Cruzeiro hoje. E esse capítulo do Matheus Pereira, Cruzeiro tentou trazer um jogador do Flamengo, Vitinho, o Flamengo disse que jogador ali era inegociável. Como é que tá essa história? Você que acompanha o Alterosa Esporte, pois é, o Matheus Pereira tem agitado os bastidores do Cruzeiro, né? Recentemente uma negociação com o Zenit da Rússia que não deu certo, o jogador fez exames, mas no fim das contas recusou ir para o clube russo. Dessa vez, como você disse, com o Flamengo. E aí está uma situação muito mal contada, né? Porque o Flamengo disse que o Cruzeiro procurou o clube para envolver uma troca entre Matheus Pereira e os atacantes Luiz Araújo e Lohan. O Cruzeiro disse que foi o intermediador português que foi atrás dessa negociação. Então, cada parte fala uma coisa. A gente está apurando mais informações, óbvio, para ver qual parte está falando a verdade nessa negociação. Fato é que o Matheus Pereira treinou normalmente com o grupo, ele tinha ficado de fora do jogo contra o América, nem relacionado foi, voltou a ser reintegrado ao clube depois que ficou aqui no Cruzeiro e hoje treinou normalmente. Um detalhe interessante, até flagrado pela câmera do Zé, o Matheus Pereira muito feliz. Então, já que ele ficou no Cruzeiro, tem essa possibilidade de ficar
que fique feliz aqui no Cruzeiro. A gente sabe do histórico do Matheus, ele já falou sobre isso abertamente, então que fique feliz aqui no Cruzeiro para dar sequência à carreira também, né? Ô Vitinho, daqui a pouco você vai voltar com informações também de mercado celeste. Quero saber tudo que está acontecendo aí. E a gente já começa nessa novela. Matheus Pereira, Cruzeiro, agora tem Flamengo envolvido. Qual que é a história? Vou aceitar as críticas, porque todas as críticas são boas, são construtivas para que a gente possa melhorar. Mas eu acho que quando no que toca ao pessoal, assim, falar sobre a minha vida, sobre eu não estar feliz, sobre... eu acho que aí já passa um pouquinho, né? Desde os tempos do Diniz, a torcida vive uma DR com Matheus Pereira. Também, né? Ele quase sempre falava em sair. No final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Aí o Zenit quis levá-lo. O Cruzeiro aprovou os mais de 100 milhões de reais. Mas o jogador fez exigências que espantaram os russos. As atuações do ano passado garantiram destaques a Matheus Pereira, como o prêmio de melhor meia do Troféu Tele Santana e o elogio do recém-chegado treinador Leonardo Jardim. Bem, em relação ao Matheus, isso nem tem questão. O Matheus é um dos jogadores importantes do efetivo. Se é importante para o Cruzeiro, por que foi proposta a troca por Luiz Araújo do Flamengo? Em nota oficial, os dois clubes admitiram uma conversa sobre o assunto. Mas o Cruzeiro fala que foi procurado por um intermediário que ofereceu a troca. Mas o jornalista do SBT Esportes, Vene Casagrande, que tem fontes no Flamengo, divulgou que foi o CEO da SAF Celeste, Alexandre Matos, quem ligou para o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, propondo Matheus por Luiz. O Alterosa Esporte também tem essa informação. Então, por que o dirigente, que está suspenso por 30 dias pelo TJD, está oferecendo um jogador que o treinador cruzeirense quer manter? Excelente pergunta, Léo. Excelente pergunta. E antes de entrar nessa questão dessa negociação, deixa eu dar um recado para o Pedro Lourenço aqui. Pedrinho, na gestão do Ronaldo, não vazava absolutamente nada do Cruzeiro. Era impressionante. Do nada aparecia uma contratação. Pum! Bruno Rodrigues é do Cruzeiro. Pessoal, que isso, velho? Como é que surgiu isso aí? Não estava nem sendo ventilado de lugar nenhum. Matheus Pereira, contratado pelo Cruzeiro. Você falava, nossa, simplesmente aparecia no site do Cruzeiro. E agora, espantosamente, vaza tudo do Cruzeiro. Tudo. Nosso papel como jornalista, e não é uma crítica aos jornalistas e a quem trabalha com comunicação, porque quando a informação chega, nós temos a obrigação de informar o nosso telespectador, quem está ouvindo a gente no rádio, quem está lendo as nossas colunas, quem vê as nossas redes sociais. Nós temos a obrigação de informar todo mundo. Essa parte de você guardar certas coisas para você resolver internamente é da sua gestão, Pedro Lourenço. Você sabe de quem que você tem que cobrar isso. Dito isso, em relação a isso, nessa aí eu vou falar uma coisa pra vocês. É um baita de um jogador, o jogador do Flamengo, e certamente foi o Cruzeiro que procurou sim, Bel. Certamente foi, porque o Flamengo não iria se desfazer de um jogador com uma possibilidade de troca, como é o Luiz Araújo, que é um baita de um jogador. Eu acho ele um baita de um jogador. Quando a gente senta nessa bancada aqui, as pessoas falam, nessa situação você não defendeu o Cruzeiro. Já vi muita gente cobrar o Fael, cobrar também o Toledo e a galera aqui falar, você não defendeu. Estamos aqui para defender o Cruzeiro, inclusive de coisas que fazem contra o Cruzeiro, de pessoas que trabalham lá dentro. Pessoas que trabalham dentro do clube que a gente ama. A gente está aqui para defender o clube, inclusive disso. Então, Pedro Lourenço, está na hora de você cobrar, você sabe exatamente quem, sobre certas decisões que foram tomadas, torrando o seu dinheiro e se intrometendo em coisas, colocando carroça na frente dos bois, antes de falar com quem tem que falar, que é o treinador. E não tomar a decisão de uma forma ditatorial. Tipo assim, eu vou fazer e você que é treinador que lute com isso. Vitor Moreira volta aqui da toca, vai atualizar também o mercado celeste, mas parece que você quer me dizer uma coisa, Vitinho? Diga. Ô, Bel, só dois recados rapidinho. Primeiro, mandar um abraço pro Zé Ramos, ele que acompanha o Alterosa Esporte sempre, e aí quando encontra comigo, fala, manda um abraço pra mim, então tá dado o recado, tem um tempo que eu tô devendo esse abraço pra ele.
E um outro recado em relação ao Sorriso, Bel. Mais uma vez ele te mandou um abraço e um beijo. O Sorriso é um dos funcionários mais antigos aqui da Toca. A gente está aqui fora, porque o treino acabou, a gente não pode mais ficar lá dentro da Toca. Mas ele estava acompanhando a gente aqui pelo muro, tá no horário do almoço dele, ele estava acompanhando a gente aqui, tanto pelo telefone quanto presencial aqui, acompanhando. Mandou um abraço também, Bel. Pra você, Sorriso. Sorriso é jardineiro maravilhoso, me dava cada rosa linda lá na Toca. Sorriso, um beijo pra você, meu querido. Agora, Vitor, como é que tá aí? Matheus Pereira realmente não treinando com o elenco e também outras notícias do mercado celeste. Exatamente, treinando normalmente hoje aqui na Toca da Raposa. Lembrando que o Matheus Pereira já disse algumas vezes que ele não sai do Cruzeiro para jogar em outro clube no Brasil. Foi assim também agora com o Flamengo. Vamos ver, a gente sabe que o futebol não é uma verdade que dure 2 minutos, né? Mas o Matheus, ele tá aqui no Cruzeiro, tá feliz, porque treinou normalmente com o grupo e, como eu disse no primeiro bloco, pelas lentes do Zé Geraldo, nós vimos o Matheus bem feliz aqui hoje, principalmente numa conversa com o Gabigol. Então, ele segue, pelo menos por enquanto, com o grupo do Cruzeiro. Também falando de saída, quem vai sair mesmo é o volante paraguaio Fabrício Peralta. Ele vai ser emprestado até o fim do ano ao Atlético Paranaense. Uma negociação que ele vai para a Série B, vai jogar lá. Hoje saiu mais cedo da atividade aqui na Toca da Raposa. O pessoal vai passando e mexendo com a gente vai dando um abraço da turma. Então, o Peralta já de saída, como eu disse, inclusive não fez toda a atividade aqui hoje com o grupo. Não, é isso aí. Vimos o Matheus Henrique falar e falou muito bem e diz o elenco está feliz e ele falou também que a equipe tem capacidade e tem mesmo, senão não tinha sido contratado e tem, só basta querer. Só depende deles agora para mudar essa situação. E também, como ouvimos aí, na Alterosa Esporte, o Matheus Pereira preferiu ficar novamente no Cruzeiro e está feliz que venha dar felicidade para os torcedores também dentro de campo. Galera, deixa eu te falar uma coisa. O YouTube está retendo nossos vídeos. Ele está retendo. E não está tendo engajamento. Pô, dá uma moral aí. Com toda humildade mesmo, dá uma moralzinha. Se inscreva aí, comente, deixa o seu like para que venha dar engajamento, para que venha enviar os nossos vídeos. Dessa moral aí, já agradeço desde agora, com toda humildade. Até o próximo vídeo, galera. Fui!